Do livro Pão Nosso, capítulo 156, Céu com Céu, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 156. Céu com Céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, Mateus 6:20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. Os que lhe parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos paramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com esta lição que Emmanuel intitulou Céu com Céu. Nesta lição, que ele intitulou Céu com Céu, ele utiliza essa passagem evangélica que a todos nós é conhecida. Mas ajuntai para vós tesouros do céu,
onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram, nem roubam. Esta passagem, anotada pelo apóstolo Mateus, é uma passagem muito direta, muito esclarecedora, podemos assim dizer. E Emmanuel começa a nos dizer: em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nesta declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na Terra. Olha que interessante o que Emmanuel nos diz. Ele diz, então, na passagem evangélica: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Então Emmanuel está nos lembrando aqui que algumas pessoas das fileiras cristãs misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração um positivo recurso de vingança contra todos aqueles que pelo trabalho e pelo devotamento receberam maiores possibilidades na Terra. É um equívoco realmente, porque Jesus não falava disso, não falava absolutamente disso, que nós temos alguma coisa contra aqueles que receberam possibilidades de recursos na Terra. Em outras palavras, podemos dizer, aqueles que têm posses financeiras na Terra. É como que eles não fossem para o céu, não é? E Emmanuel já começa nos explicando que não é bem isso. As pessoas podem ter posses financeiras na Terra. Confundem com aquela parábola que também foi dita, que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, não é esta colocação, que aqueles que tenham dinheiro aqui na Terra não vão para o céu. Mas continuando nesta outra parte, Emmanuel muito sabiamente nos fala: o que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Olha que coisa interessante. Então, talvez até para a própria pessoa, não é? Que ela parece que tem confiança em Deus, né, neste ensinamento, mas ela tem um ódio disfarçado aos semelhantes. Quais semelhantes? Aqueles que têm dinheiro na Terra. Então é como se ela não tem o dinheiro, então ela fica olhando aquele que tem o dinheiro e diz: eu vou para o céu e você não vai, não é? E tendo esse ódio disfarçado. É um sentimento muito claro. E Emmanuel continua dizendo: por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Olha que coisa! Então, essas pessoas não podem ter esses recursos financeiros naquele momento, porque na verdade ela gostaria de ser rica financeiramente aqui na Terra. Então ela lança pensamentos de crítica e rebeldia. Ou seja, ela diz que aquela pessoa não é cristã, que ela não faz bem uso do dinheiro, não é? E aguarda o paraíso para a desforra. Ela aguarda que ela vai para o paraíso e
essa outra pessoa que tem dinheiro aqui na Terra não vai. Então seria desforra desejada. Neste outro parágrafo ele diz: contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Então, aqui nesse parágrafo, Emmanuel já é bem direto, porque essas pessoas estão totalmente equivocadas, achando que elas, por não terem dinheiro, elas vão estar automaticamente indo para o céu. E aqueles ricos de posses financeiras aqui na Terra já não irão para o reino dos céus. Então, é muito interessante, porque como que a pessoa pensa assim? Porque ela interpreta desta forma, dentro da sua ignorância, e passa a acreditar naquilo. E Emmanuel continua dizendo nesta outra parte: certo, brilham os santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Então Emmanuel afirma que brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas. Ele afirma isto, mas ele diz, não é, que isto é no mais alto. E que é imperioso considerar, ou seja, que nós temos que aceitar, que nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. O que ele nos informa, de forma clara, que nós ainda, nessa linha evolutiva que nós nos encontramos, nessas regiões imediatas ao nosso planeta, ainda existe muita traça e ladrões, significando que para nós ainda estaremos nessas regiões imediatas, onde encontraremos muita coisa ainda longe de estar naquelas linhas sublimadas que todos nós almejamos. Então deveremos passar por essas etapas ainda, para que possamos chegar no chamado céu que todos almejam, não é isso? E continua dizendo: quando o Mestre nos recomendou juntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. E é exatamente isso que nós temos que fazer, porque não há facilidades para que nós possamos alcançar as linhas sublimadas. Então, quando o Mestre nos recomendou que ajuntássemos tesouro no céu, ele nos aconselhou a dilatar os valores do bem em nós, na paz do coração. Então, todo o bem que nós fizermos, tudo aquilo que nós praticarmos para que nós possamos nos amar, amar o outro, o próximo, é isto que vai fazer com que nós possamos erguermos nesta escala evolutiva. Emmanuel continua dizendo: o homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação dos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Então, para que nós possamos conseguir este roteiro celeste, veja bem, roteiro, ele não disse que nós iríamos para as esferas sublimadas automaticamente. Ele disse que nós
vamos possuir esse roteiro celestes. Quando? Quando o homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência. Então é preciso muita fé, muito conhecimento, muita virtude, muita iluminação e muito trabalho. Se permite aqui o meu amigo, nosso mentor Emmanuel, dizer: nesta outra parte, quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Neste parágrafo é onde ele fala do trabalho, não é? Então, quem aplica os princípios redentores que abraça? Quais são esses princípios? É o amor ao próximo, a paciência, a tolerância, enfim, é dilatar em si mesmo todas as virtudes que nós sabemos quais são. Então, quem aplica acaba conquistando essa carta preciosa, ou seja, essa diretriz, não conquistando já o céu, não é? Não é bem isso. Nós vamos conquistar essa carta preciosa, que é o roteiro que ele falou no parágrafo anterior. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Então, quando nós estamos trabalhando na prática do bem, diariamente, nós estamos amontoando essas riquezas nos cimos da vida. É uma forma alegórica, podemos assim dizer, não é? Quando vamos acumular essas riquezas, na verdade, nós acumulamos essas riquezas dentro de nós, não é? É onde falamos na nossa lição anterior que vamos dilatando nossa luz, fazendo a nossa luz, não é? Continua Emmanuel dizendo, ninguém se engane nesse sentido. Olha, é um chamado para que nós não nos enganemos, porque é isso que acontece conosco. Nós queremos adaptar a palavra evangélica para a nossa forma de ser. Fizemos isto muitas vezes no passado, mas não é isso, não temos que fazer isso. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos paramos celestes. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las. Olha que coisa linda. Então, além da terra, ou seja, fora aqui do nosso planeta Terra, fugem bênçãos do Senhor nos paramos celestes. Ou seja, tem bênçãos do Senhor nos paramos celestes, é muita luz. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. Então, à medida que nós vamos caminhando, a luz cada vez mais aparece. Mas é preciso ter a luz para que nós possamos ir até elas. Porque se nós não tivermos luz, nós não vamos chegar até elas. Nesta outra parte, que é a conclusão, Emmanuel diz, é da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Aqui, então, ele faz o fechamento de forma magnífica. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino. Ou seja, para que nós possamos alcançar a luz plena, é necessário que nós tenhamos a luz. Para que nós possamos, inclusive, passar por esse caminho. À medida que nós vamos conseguindo essa luz, nós vamos chegando até o ponto em que a nossa luz nos permite. Então,
nós sabemos que ao sair da Terra, desencarnamos, à medida que nos afastamos da Terra, nós estamos conseguindo mais luz. Ou seja, pelo menos nos identificar com mais luz. Mas é preciso que nós tenhamos essa luz. Porque se nós não tivermos luz nenhuma, nós ficaremos aqui na crosta terrestre, desencarnados. Mas à medida que nós vamos adquirindo essa luz, nós vamos seguindo em frente, no roteiro. Nós não vamos atingir a luz plena. Por quê? Porque nós não temos essa luz ainda para chegar lá. Porque, como ele diz, é da lei do divino que se identifique com o que seja divino. Então, se nós não temos ainda luz necessária para chegar até Cristo, por exemplo, como que nós vamos chegar? Não há como. E ele conclui, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. É uma colocação bem clara. Ele dá um exemplo dos extremos, não é? Que no extremo está o inferno no coração. A pessoa malévola, a pessoa que só pratica o mal, a pessoa ainda muito ignorante das leis divinas, não é? E no outro extremo está o céu. Está aquele espírito que tem luz. Então, é incompatível uma coisa com a outra. Então, para que aquele que tem o inferno no coração, ele não tem como seguir para lugares que têm essa luz que seria o céu. Não tem como. Ele não pode. Não tem como o inferno ir até o céu. Tem como o céu vir até o inferno. Não é? Ou seja, o céu pode descer até a nós. Mas nós, ainda que estamos aqui no planeta de expiação e provas, nós não temos como ir diretamente para esse céu resplandecente, onde estão espíritos de alta envergadura. Nós não temos condições para isso. É uma lição muito elucidativa que nós temos que refletir bastante para que nós não criemos artifícios como outrora fizemos para nos ludibriarmos, porque nós estávamos criando artifícios para que nós pudéssemos nos enganar a nós mesmos, não é? Fazendo com que as palavras de Jesus pudessem se adequar ao nosso pensamento. E não é bem isso. Nós temos que entender com profundidade as palavras de Jesus para que nós possamos segui-las no nosso dia a dia, com nossos pensamentos, com nossas palavras, com nossas obras, e assim conseguirmos alavancar a nossa ascensão espiritual, para que cada dia possamos ser pessoas melhores e estarmos neste roteiro que Emmanuel nos diz, para que nós possamos estar nesse roteiro, não sairmos dele e seguir em frente, porque o roteiro já é uma grande dádiva que possamos conseguir. Agora, conseguir chegar lá ainda tem muita coisa para se percorrer, não é? Então, que não achemos que são coisas fáceis. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.